Pois é, pessoal, para minha feliz surpresa, a Liberdade venceu no último domingo na Argentina, com a vitória do Javier Milei com 55% dos votos nessa corrida presidencial. Isso você já sabe. Agora, o que talvez muitas pessoas não se deram conta é de quão isso é importante para o avanço da liberdade no mundo inteiro, principalmente aqui na América Latina. Isso porque o Javier Milei conseguiu não apenas mover a janela de Overton para que as pessoas comecem a se indagar cada vez mais se não é melhor que elas sejam protagonistas das próprias vidas e decidam, tenham a liberdade de empreender e não apenas um Estado paterno quem faça isso por elas, como também agora o Javier Milei, além de ter movido essa janela de Overton, vai ter a possibilidade de implementar medidas como essa. Mas será mesmo que ele vai conseguir? Quais são as medidas que ele quer implementar? E quais são os desafios que ele vai enfrentar? Será que isso interessa a nós brasileiros que construímos capital de forma global? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, uma empresa especializada em estratégias de internacionalização para você não ser mais refém do seu país, no caso, assim como os argentinos são do governo da Argentina, exceto aqueles que internacionalizaram. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho, é claro, para algo mais personalizado, não hesite em entrar em contato conosco pelo site, cujo link vai estar aqui na descrição. Então vamos começar falando sobre quais são os principais pontos de Javier Milei para a Argentina. E a primeira proposta, que resume todas as outras, é a diminuição do Estado. O Milei quer acabar com diversas repartições, com o inchaço da máquina pública, deixar apenas aquilo que é o essencial. Não quer cabide de emprego para ninguém, aquilo que ele chama de a casta política. Na proposta dele, ele quer reduzir, inclusive, o número de ministérios. Ele quer que sobrem apenas 8 ministérios, conforme você pode ver nesse vídeo aí. Ministério de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Pois é, nesse vídeo você viu não apenas a ideia dele de diminuir a máquina estatal, como você viu também que ele é um tanto quanto agressivo, um tanto quanto irreverente, para alguns até maluco. Ele tem uma postura extremamente incisiva e, em alguns momentos, quem sabe, até um pouco polida, talvez. Ele não é um gentleman, ele não é um cavalheiro. Mas, independentemente dessa postura, que na minha opinião pode até atrapalhar ele, o fato é que as ideias que ele traz são muito técnicas, irreverentes e possuem um potencial de reformular a Argentina, e se ele conseguir implementar, pode ser um experimento que, até onde eu sei, nunca foi visto na história dos países, certamente nunca foi visto na América Latina, ao menos não como tem potencial de ser visto agora. E por mais que muitas vezes os ministérios tenham nomes bonitos, como, por exemplo, o Ministério para a Educação, o Ministério para o Desenvolvimento do Turismo, o fato é que muitas vezes era melhor só tirar toda a burocracia, deixar que as pessoas pudessem empreender no setor de turismo, por exemplo, ou educar-se livremente na internet sem precisar de tantas licenças governamentais para ter uma instituição de educação, por exemplo, e seguir diretrizes cartesianas. O fato é que se fizesse isso, provavelmente a gente teria, com mais liberdade, um avanço maior nesses temas. Talvez esses ministérios mais atrapalhem do que ajudem, ainda mais se você considerar o custo deles, de um lado, e o que eles realmente entregam para a sociedade em países subdesenvolvidos, como o caso da Argentina e do Brasil. Independentemente de governo, tá, pessoal? Não é essa a pauta. A questão é estrutural. Aí, além de diminuir o Estado, o segundo ponto que ele quer é a reforma econômica.
ele enfatiza a necessidade de fazer essa reforma de forma abrangente, para poder flexibilizar o mercado de trabalho, a legislação trabalhista, facilitando a contratação, tornar mais competitivo o setor comercial e o setor financeiro da Argentina. Ele também tem como foco a privatização de diversas empresas públicas. Inclusive, a empresa de petróleo, que seria o equivalente à Petrobras deles lá, ele quer privatizar. É um governo de choque mesmo, ele quer fazer tudo oposto do que tem sido feito na Argentina nos últimos 70, 80 anos. Aí a quarta mudança que ele quer fazer é a dolarização da economia. Diante da hiperinflação dos pesos argentinos, segundo a visão do Javier Milei, os políticos e os governantes da Argentina não têm maturidade para ter uma moeda nacional. Eles sempre vão inflacionar a moeda em benefício próprio. Assim, é melhor que haja um livre mercado de moedas. E, na verdade, ele não fala nem em adotar o dólar, ele fala em as pessoas poderem escolher com qual moeda que elas vão transacionar, e aí o dólar vai acabar tomando o papel de principal moeda corrente pelas pessoas, não vai ser obrigatório, e o Estado vai adotar o dólar. É claro que para fazer isso é muito mais complexo do que se imagina, ele vai precisar ver se ele realmente possui nas reservas internacionais dólares suficientes para conseguir dolarizar a economia. Mas, se ele realmente conseguir fazer isso, aí ela vai ser totalmente substituída, os pesos argentinos pelos dólares. E a livre concorrência, quiser comprar em Bitcoin, pode comprar, razão pela qual a gente vai para a próxima medida do Javier Milei, que é acabar com o Banco Central da Argentina. Afinal, depois de acabar com uma das principais razões dele de existir, que é controlar a moeda nacional, realmente ele perde um pouco do objeto. Aí na sexta posição, o Javier Milei também quer fazer uma redução dos benefícios sociais. Ele quer diminuir esses programas de forma gradual para que isso não impacte muito as pessoas, principalmente aqueles que estão numa grande necessidade desses programas para conseguir sobreviver. Aliás, eu fiz um outro vídeo no qual eu achava que o Javier Milei não ia ser eleito, eu vou deixar aqui no vizinho, no qual eu falei que uma das razões que levam as pessoas na Argentina a votarem no Massa é justamente acreditar que o Javier Milei vai acabar com os programas. Elas sabem, da mesma maneira que um viciado que sabe que a droga faz mal, mas não consegue largá-las, muitas vezes elas sabem que o governo inchado faz mal para a economia. Muitas vezes elas sabem que o governo inchado faz mal para a economia, mas elas não podem abrir mão daquela mini benesse no dia de amanhã, porque senão às vezes elas não têm o que comer, e é isso que possivelmente fazia alguém votar no Massa. E a ideia é acabar com esses programas, mas reconhecendo que muitas pessoas dependem dele, não simplesmente sair cortando de uma vez. Aliás, na mesma linha, um outro ponto que o Javier Milei se comprometeu é de não privatizar áreas como a saúde, que era algo que muitas pessoas temiam em votar em um libertário, porque aqueles que são minarquistas ou liberal acreditam que esse é um setor no qual o Estado deve estar presente, saúde e educação. Mas veja, o Milei não vai fazer isso, não é porque não é a ideologia dele, é algo que ele se comprometeu a não fazer, quem sabe, para ficar um pouco mais moderado. Mas eu tenho a impressão de que se fosse pela vontade dele, ele faria sim, deixar o livre mercado atuar, inclusive nesses setores. Na mesma linha, ele vai querer reduzir ou eliminar diversos impostos. Ele fala muito em impostos de exportação, o que deixa a indústria e o setor primário da Argentina menos competitivo. Ele fala no fim dos controles cambiais. Hoje, você sabe, o argentino tem dificuldade para poder mandar dinheiro para fora do país. Tem um teto de quanto eles podem fazer por mês, tem um imposto altíssimo que é para desestimular eles que façam isso também. Inclusive, razão pela qual existe todo um mercado negro de dólares na Argentina, que é o oficial já hoje em dia, o outro ninguém usa. E, em resumo, ele quer ser um ponto de inflexão na história da Argentina. Nas palavras dele, o governo dele pretende ser o começo do fim da decadência da Argentina, e ele quer resgatar os valores que tornaram a Argentina uma potência lá no passado, na época que a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Aliás, também já contei essa história em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no vizinho, que eu gravei inclusive lá na Argentina há alguns meses atrás. Não deixe de conferir. Agora, uma vez que você entendeu quais são as principais medidas políticas que o Javier Milei pretende implementar para a Argentina, será que ele realmente vai conseguir fazer isso?
Quais são os desafios que ele enfrenta? Bom, o principal desafio é toda essa casta política, como ele realmente denomina, que vive desses privilégios que ele pretende acabar. Ele está comprando uma briga muito grande. Aliás, é até impressionante o fato dele ter tido uma boa performance na cidade autônoma de Buenos Aires, que é onde moram os principais funcionários públicos, mas ainda assim o Javier Milei, que vai contra essa política de inchaço da máquina pública, conseguiu ganhar as eleições por lá. Ou se não ganhou, foi uma margem muito apertada ali e perdeu por pouco. Agora, me falhou a memória, me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Mas isso não quer dizer que na hora de implementar ele realmente vai conseguir. Os problemas estão muito mais enraizados na economia da Argentina. Parece que a gente está assistindo o desenho Tom e Jerry, e aí o Tom finalmente conseguiu pegar o Jerry e pergunta, e agora? É mais ou menos isso, quando um libertário assumiu o poder. Passou tanto tempo querendo mudar o Estado e agora que o bastão está com ele. O que ele tem que fazer? A Argentina está com uma crise catastrófica, com déficits fiscais, contração econômica, desvalorização da moeda. São problemas muito difíceis de serem resolvidos. E, embora eu seja um otimista com a vitória do Javier Milei, o fato é que ele vai enfrentar muita oposição. Muita gente já classifica ele como um governo que vai ser um fracasso por si só. Na Câmara dos Deputados, ele não tem a maioria. E diferente do Brasil, que o centrão não é ideológico, lá não tem centrão. Lá os partidos eles realmente são mais ideológicos. Então vai ser difícil ele conseguir manter uma base de apoio com a base do Macri, com os Juntos por El Câmbio, assim como ele teve para ser eleito. Não sei se ele vai conseguir manter isso no parlamento ainda, agora em diante. Os 100 primeiros dias vão ser importantes para que a gente possa fazer essa avaliação. Eu espero que o governo se saia vencedor. O meu receio é que ele chegue lá, fale que vai entregar reformas e não consiga entregar nada. Em todo caso, a principal lição que nós podemos tirar dessa história é que não cheguemos ao estado que os argentinos estão para finalmente nós comecemos a tomar medidas de proteção do nosso dinheiro, do nosso estilo de vida. Não deixemos o Brasil virar uma Argentina antes disso. E muitas coisas nós não podemos controlar, como, por exemplo, o que os políticos lá em Brasília vão aprovar na lei, o que vão deixar de aprovar, qual vai ser o novo imposto de amanhã nas offshore, nos fundos exclusivos, em quem trabalha com importação e exportação, ou seja lá em que for. Agora, o que nós podemos controlar é o dinheiro que já está no nosso bolso. E se o nosso país não é convidativo para a gente, essa é mais do que uma lição, um sinal de alerta de que nós devemos internacionalizar. A grande diferença do argentino médio para o brasileiro médio é que o argentino médio tinha consciência disso já há 15 anos atrás e começou a mandar dinheiro para fora da Argentina, a dolarizar o patrimônio enquanto o país não fazia o seu dever de casa e dolarizava a economia. Ninguém queria ficar naquela moeda que estava fadada ao fracasso. E eu não estou falando que o real vai para o mesmo rumo dos pesos argentinos ou que o Brasil de hoje é a Argentina de amanhã. Pode até ser que seja. Em muitos pontos parece que alguns dos nossos governantes têm esse interesse. Não todos, mas boa parte deles. E o simples fato de haver o risco por si só, ainda que não seja esse o cenário base, me faz pensar. Melhor estar vários dias adiantado do que um único dia atrasado. E é por isso que eu construo o meu capital de forma global. No vídeo de hoje ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.